Oi pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um tema que muitas pessoas querem saber a respeito, que é por que você não consegue pensar em japonês? Como pensar em japonês? Eu já falei, acho que em um vídeo aqui a respeito disso, mas eu estava conversando com uma aluna minha nessa semana, nessa segunda-feira. A minha segunda-feira começou dando uma aula de japonês para essa aluna. Foi a primeira coisa que eu fiz na segunda-feira de manhã. Segunda-feira, 9 horas da manhã, estávamos nós para começar a aula. E a minha aluna falou muito frustrada. Ela estuda japonês com professores japoneses no Japão. Ela está no Japão agora, morando no Japão, trabalhando lá, estudando no Japão, que é o sonho de muita gente. Eu sei que vocês estão vendo aí, que estão aqui no Brasil, devem estar pensando, nossa, o que eu não faria para estar no lugar dela. Muita gente pensa assim. E ela estava bem frustrada, porque ela disse que ela estuda japonês há um ano, e um pouquinho, né, já há um ano mais ou menos. Ela disse, eu estudo japonês há um ano já e eu falo que nem uma criança de 2 anos. Eu não falo como eu gostaria de falar e eu não consigo pensar em japonês. Eu tenho que ficar pensando em português para depois pensar em japonês. E isso é um absurdo. E ela estava falando, principalmente muito frustrada, porque ela falava com os professores dela lá do Japão e ela perguntava, mas por que eu não consigo pensar em japonês? Como eu faço para pensar em japonês? E ela não tinha uma resposta que satisfazia ela vindo desses professores. Os professores, gente, dito e feito, assim, perguntem para algum professor como você faz para pensar em japonês. E eu acho que boa parte dos professores vai responder assim: isso é só com o tempo, isso você vai conseguir fazer depois. Agora você tem que entender isso aqui. Primeiro você vai ter que aprender essas palavras. Com o tempo você vai pensar em japonês. Eu falei a respeito desse tópico e sinceramente eu não lembro o que eu falei no vídeo que eu falei a respeito disso. Mas eu acho que... Depois eu vou até procurar aqui no meu próprio canal, porque eu não lembro bem o que eu disse a respeito. Mas conversando com ela, eu pensei assim, nossa, é verdade, né? Que bosta. Você que é aluno, você quer uma resposta do seu professor. Você fala com o seu professor querendo uma luz, né? Afinal, se você pudesse resolver os seus problemas sozinho, você não ia buscar um professor, né? Você fala com o professor socorro, sensei, socorro. Eu tô muito desmotivado. Como é que eu faço para aprender a pensar em japonês? Por que eu não consigo? E os professores responderem, tudo bem, calma, isso é com o tempo, relaxa, não pense nisso agora. Eu acho que isso não resolve o problema de ninguém. Sinto muito se algum dia eu, como professora, eu dei uma resposta assim para você. Eu não sei, não lembro agora e talvez é possível que eu tenha respondido isso. Por 2 motivos, eu falei para minha aluna, 2 motivos que você escuta essa resposta dos professores. Primeiro, porque é verdade. Porque o falar em japonês, pensando diretamente em japonês, é uma coisa que não vai acontecer imediatamente na sua leva de estudos. Não vai acontecer com você estudando um ano de japonês só. Isso vai variar de pessoa para pessoa, é claro. Tem pessoas que têm mais facilidade que outras, depende do seu ritmo de estudo, depende do que você consome em língua japonesa, mas de qualquer forma 1 ano de estudo é muito pouco, e aí a gente cai naquela questão das expectativas que eu já falei bastante aqui no canal também, de você controlar as suas expectativas do seu estudo de japonês, para você não ficar com uma frustração pensando, meu Deus, eu já estudo muito tempo e não sei o que eu gostaria de saber, mas na real você não estuda tanto tempo assim, né? Porque a gente acaba tendo uma ideia surreal, achando que vai aprender japonês muito rápido, né? Mas voltando ao assunto,
As pessoas vão ter essa expectativa de pensar em japonês rápido, e isso vai levar tempo, e ninguém sabe exatamente quanto tempo leva, né? E isso me leva ao ponto 2. Eu falei que são 2 motivos porque os professores respondem isso para você. Relaxa, você vai conseguir, agora não pensa nisso. O primeiro motivo é porque leva tempo mesmo, e o segundo motivo é porque eles não sabem dizer quanto tempo vai levar para você, porque isso não é uma ciência exata. E o estudo e o ensino de língua é uma coisa muito abstrata. Não é igual assim matemática, que você tem que saber essas fórmulas, aí você sabe executar as fórmulas e aí você passa. É uma coisa bem abstrata, porque o cérebro de cada um é diferente, né? O cérebro de cada um é diferente, então cada um tendo o seu cérebro que funciona diferente, a gente não tem como criar uma regra de o que você tem que fazer para atingir esse resultado específico. O que você deve fazer para pensar em japonês, mesmo que tenha um método, ele não vai funcionar igual para todo mundo. Então, mesmo que eu diga para você 5 passos para você aprender a pensar em japonês, mesmo que eu faça isso e você faça esses 5 passos para você aprender a pensar em japonês, vai demorar muito mais para uma pessoa do que para outra. Então, o professor não tem como responder para você: você está estudando há 9 meses. Não se preocupa, no 13º mês de estudo você começa a pensar em japonês. É no 13º mês de estudo que o japonês começa a aparecer na sua cabeça. Não dá para o professor responder isso para você, porque ele não tem como ter certeza. O cérebro de cada um é diferente e a gente não faz ideia de como nenhum cérebro funciona. Então é tudo muito abstrato, é tudo extremamente abstrato. Então, quando um aluno pergunta para o professor: por que eu não consigo pensar em japonês? Como eu penso em japonês? Esse aluno, ele está esperando uma resposta desse professor. E o professor fica assim: caraca, o que eu vou falar para essa pessoa? Eu não sei o que dizer, porque como é que eu vou responder isso? Porque é difícil de responder isso, porque não tem resposta exata. Mas você, aluno, está olhando o professor assim, querendo uma resposta, porque muitas vezes os alunos acham que os professores sabem tudo, são grandes seres iluminados com conhecimento perfeito e que, claro, que precisam saber dessa informação. E aí o professor tenta acalmar o aluno e fala: não, calma, pera, não se preocupe, vamos aprender a forma T dos verbos, isso é muito importante, e tenta desviar esse assunto. E deixa o aluno com muita frustração, porque o problema não foi resolvido. E você continua com esse problema de pensar em português. E sem perspectiva de saber o que vai acontecer para você conseguir falar japonês pensando em japonês. E conversando a respeito de tudo isso com a minha aluna, eu pensei na seguinte coisa: eu acredito que a gente, quando começa a estudar um idioma, a gente pensa em português porque a gente tem a tendência de usar as primeiras palavras que a gente consegue pegar, né? Pegar do éter, assim, do ar, né? Eu quero me expressar, Mônica, quero me expressar a minha opinião sobre algum assunto, alguma coisa. Se eu quero me expressar a respeito disso, eu vou pegar as primeiras palavras que eu conseguir. Então, se eu sei poucas palavras em japonês, se eu sei poucas construções em japonês, é óbvio que vai ter alguns buracos, né? E nessa nuvem de palavras que tá aqui na minha cabeça, tem a nuvem de palavras. Eu vou tentar pegar as palavras que são mais simples de serem usadas naquele momento, que vão me dar menos esforço, né, para falar, e eu vou usar aquelas que eu estou acostumado. Então, no início, você tá mais acostumado com as palavras do português, óbvio, né, que é sua língua materna, muito mais do que com as línguas do japonês. Então, tu não vai ter como puxar essas palavras da nuvem.
você vai ter que puxar elas com um atalho, uma cordinha, que é assim, você quer falar, por exemplo, caça guarda-chuva. Eu quero falar que eu quero guarda-chuva. Caça ga hoshii desu. E aí eu falo, como é que é guarda-chuva? E você não sabe a palavra guarda-chuva ainda? Talvez você até saiba, mas você nunca usou, nunca falou guarda-chuva. Você leu a palavra guarda-chuva, caça. E você nunca na sua vida você usou a palavra caça. Se você nunca usou a palavra caça, é muito pouco provável que essa palavra venha primeiro para você. Você vai puxar a palavra guarda-chuva e colado na palavra guarda-chuva vai vir a palavra caça. Então você tem que fazer assim, guarda-chuva, caça. É por isso que você tem que pensar em português primeiro, porque ela não estava fácil de pegar aquela palavra. E você vai sempre pegar o que é mais fácil de puxar. Você vai pegar o que é mais fácil. Então, você vai pegar guarda-chuva, caça, e como é que era querer mesmo? Querer hoshii, né? Hoshii é adjetivo, mas não vamos entrar nesses aspectos. Caça ga hoshii, quero guarda-chuva, caça ga hoshii. Aí você vai pensar em português primeiro. Então, agora você tem uma ideia de por que você pensa em português primeiro. Beleza. E como é que você passa esse processo de você parar de ter que pegar esses atalhos, a palavra em português colada na palavra em japonês? Quando você consegue fazer com que as palavras em japonês fiquem na nuvem mais próximas de você conseguir alcançar. E isso só vai acontecer com o uso contínuo dessas palavras. Se você usou bastante essa palavra, você vai conseguir pegar ela mais fácil depois. Vai ser muito mais fácil para você puxar caça direto, porque você já sabe onde vai estar. Tá ali, caça, você pega. Você não vai precisar do atalho do português para te ajudar a puxar as palavras da nuvem. E isso vai fazer com que você consiga pensar diretamente em japonês. Só que aí nós entramos naquela área abstrata. Eu falei agora há pouco. Quando você usar bastante a palavra, quando você usar bastante a expressão, a estrutura, você vai conseguir puxar direto ela em japonês na sua cabeça. Mas o que é usar bastante? Aí é que tá, isso é diferente para cada um. É muito diferente. Da mesma forma que um professor não pode dizer para você, no 13º mês do seu estudo de japonês, você vai conseguir pensar em japonês. Como o professor não pode responder isso, eu também não tenho como responder para você que você vai conseguir lembrar da palavra caça em japonês quando você usá-la 3 vezes no seu vocabulário. Não tenho como dizer isso. Eu lembro que teve um filme, será que era Patricinha de Beverly Hills? Tinha um filme que eu aprendi a palavra esporadicamente nesse filme. Falavam assim, você tem que aumentar o seu vocabulário. Por exemplo, você sabe o que é esporadicamente? Aí a pessoa fala, não sei. Aí disseram o que era esporadicamente e disseram, você tem que tentar usar esporadicamente 3 vezes hoje, falando com as pessoas. E aí a pessoa usou 3 vezes esporadicamente, quando conseguia, para tentar lembrar, né? Isso é um truque que acabei lembrando agora. Mas isso eu acho que reflete a ideia de você aprender vocabulário novo, palavras novas e treinar ativamente para que você possa mais naturalmente fazer uso dessas palavras quando precisar. Teve uma vez que eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu consegui pensar diretamente em japonês e falei diretamente em japonês. Eu nem pensei, saiu assim. Não foi exatamente a primeira vez que isso aconteceu, porque eu não vou lembrar se foi, quando foi a primeira vez que isso aconteceu, mas foi uma das primeiras vezes. Eu estava num encontro de fazer conversação com japoneses, assim, ninguém falava nada direito, ninguém conseguia falar japonês direito. Aí tinha uma menina que estava falando assim, eu queria contar para japonesa, uma garota que também estudava japonês, que estava junto comigo no mesmo grupinho. Eu queria falar para japonesa que eu tenho um kanji, que inventaram um kanji pro meu nome. Aí ela escreveu o kanji, só que ela queria dizer que aquilo era de brincadeira, que aquele kanji não era um kanji de verdade.
E ela ficou tentando lembrar assim, como é que eu falo isso? Como é que eu falo isso? E ela falou assim, eu queria dizer que era só de brincadeira. E aí quando eu pensei de brincadeira, brincar é assobo, né? Assobo. Aí eu fiquei tentando fazer alguma coisa com assobo. Perdão. Eu fiquei tentando fazer alguma coisa com assobu, mas eu não consegui fazer nada com assobu. Do nada, cara, estalou assim na minha cabeça. E eu falei, sore wa honto no kanji janai. Esse kanji não é de verdade. E aí a japonesa entendeu o que eu quis dizer, né? E a minha amiga olhou pra mim assim, nossa, de onde você tirou isso? Porque a minha amiga entendeu o que eu falei também, mas ela não conseguiu na hora de usar, sabe? Pensar e usar. E foi muito natural na hora. E eu não pensei em sore, nem honto, nem janai. Eu não construí. Ela simplesmente saiu assim da minha boca. Tipo, veio um raio de eletricidade assim no meu cérebro. E eu saí e falei, né? E isso é o que vai acontecer com você quando você tiver exposição suficiente ao conteúdo que tenha muitas palavras em japonês, muitas expressões em japonês. E vai acontecer também conforme você praticar o seu output, quer dizer, você botar para fora as palavras, seja escrevendo, seja falando. Então, quanto mais você se puser em situações que você vai usar japonês, por mais difícil que seja, você vai começar a conseguir puxar as palavras em japonês da nuvem sem precisar pegar as palavras em português como atalho. E isso, infelizmente, só o tempo vai dizer quanto tempo vai levar, mas o fato é que quanto mais você se engajar com o idioma, quanto mais você escutar, quanto mais você falar, quanto mais você escrever, quanto mais você estiver lendo japonês, mais rápido você vai chegar lá. Essa foi a minha dica para vocês hoje em relação a isso de pensar em japonês. Se eu tiver mais algum insight em relação a esse tema que é tão debatido e discutido, eu vou trazer aqui para vocês. Espero que tenha ajudado vocês a trazer, assim, pelo menos um pouco de luz sobre esse tema e um pouco de alívio. Vocês não estão sozinhos nessa. Isso acontece com todos que estudam japonês, todos que estudam qualquer idioma. E eu espero que isso tenha trazido uma boa perspectiva para vocês e motivação para vocês continuarem estudando cada vez mais japonês. Se você quer estudar japonês, começar a estudar japonês, você já sabe, você pode entrar no meu clube de aulas, o Clube Nihongo Kakume, tem aqui o link na descrição, tem um monte de aulas legais, do básico ao intermediário, um pouquinho de avançado, eu ainda estou trabalhando no avançado, mas mesmo que você não tenha estudado nada de japonês, você consegue entrar no clube e aprender japonês. Eu espero que tenha sido maneiro para vocês, foi maneiro para mim trazer essa mensagem. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!